E aí, gente? Bom dia, para mais um 459. Bom dia, gente. Uns probleminhas técnicos aqui. Espero que você esteja bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui sobre a cultura do reino. Escreve aí. Cultura do reino. O que é a cultura do reino, Marcial? O que é a cultura do reino? O que é a cultura do reino, Marcial? Cultura do reino, isso mesmo. Cultura do reino. Escreve aí de onde você é. Escreve só o seu país aí. Escreve de qual país que você é. Nós que estamos expandindo globalmente uma cultura. Escreve de qual país aí. Pode escrever a cidade aí também. Olha lá, Rio de Janeiro, Orlando. Ó, e de Orlando aqui. Nós estamos aqui em Orlando hoje, participando. Acabamos de participar da nossa primeira convenção global da plataforma. Primeira convenção da plataforma global, que não é mais só nacional, mas é de fato internacional. E nós estamos em diferentes culturas hoje, estabelecendo esse movimento em diferentes lugares, diferentes culturas. O que é a cultura do reino? Reino Unido, olha só. Olá, Carlos. Muito bem-vindo ao 459, Reino Unido, Brasil, Minas Gerais, Extrema, Pernambuco. Galera de vários lugares aí. País. O que para você é a cultura do reino? O que para você é a característica mais forte da cultura ou na cultura do lugar que você vive? Fala para nós aí. Qual é a característica mais forte para você na cultura do lugar que você vive? Fala para nós aí. Qual é a característica mais forte do lugar que você vive? Qual é a característica mais forte do lugar que você vive? Escreve aí para nós. Calor, comer, fé, fracasso. Forte, hein? Fracasso é a característica mais forte do lugar que você vive. Uma pessoa escreveu aqui: turismo, religiosidade, sedentarismo, empreendedorismo, trabalho, a língua.
procrastinação, segurança. Alguém está aqui na Alemanha, cultura alemã. Qual é a característica mais forte do lugar que você vive? Agricultura, tem gente colocando de tudo aqui. Vamos falar da cultura do reino. Deixa eu te falar. Esse é um tema que muito forte para mim. Já fazem 15 anos que eu tenho uma experiência fora do meu país de origem, experimentando outras culturas em diferentes países, não apenas um lugar só, mas se tratando da Europa, como os países são bem próximos, nós conseguimos experimentar de diferentes culturas num espaço curto de tempo. Devido à grande imigração, os países europeus, nós temos diferentes povos de diferentes culturas nos países. E ali nós temos a oportunidade de estar em contato com essas diferentes culturas. Diferentes idiomas. O idioma, ele é uma característica de uma cultura. Eu diria que a maior herança que uma cultura carrega é o seu idioma. É a maior herança que os pais podem trazer da sua cultura para os seus filhos é o idioma. Isso é algo sério. Muitos negligenciam essa oportunidade de transferir essa característica, de transferir esse aspecto, esse benefício que é o idioma para os seus filhos. Se tratando de imigrantes que estão fora da sua cultura de origem, às vezes assumem aquela cultura local onde estão morando, aquele idioma, e se esquecem de trazer de uma outra cultura, da sua cultura de origem, o idioma e fazer disso uma herança para os seus filhos. A gente costuma aconselhar bastante os pais, não deixe de falar com seus filhos no seu idioma original, da sua cultura original, dentro de casa. É uma oportunidade que nós temos. Agora, por que eu estou querendo dizer isso? Nós estamos falando da transferência de um aspecto que nós temos na nossa cultura de origem para o outro. Isso nós estamos falando aqui de culturas naturalmente, culturas de modo geral. Agora existe uma cultura que é a cultura do reino. Nós também temos a experiência fora da nossa cultura de origem, no meio cristão, onde as pessoas elas são às vezes avaliadas simplesmente pela sua cultura nacional ou pela sua cultura de origem. E eu não sei quanto a você, se você já ouviu falar, você que é cristão, num contexto cristão, as pessoas falarem: "Ah, o europeu é frio demais, eles não são fervorosos quanto os brasileiros". Escreve para mim aí, quem já ouviu falar nesse tipo de afirmação? Quem já ouviu esse tipo de afirmação? Escreve aí para nós. Os europeus são frios demais. Ou no contexto cristão, ou no contexto emocional, relacional, onde eles são avaliados como frios demais nas relações, incluindo a relação com Deus, com o Criador, já se tratando de um contexto espiritual. Olha aí, a quantidade de pessoas. Eu já ouvi falar. E isso sempre
nos fez pensar um pouco. Será que é assim mesmo? Será? E a nossa experiência, ela mostra que esse fato, ele é parcialmente verdadeiro. As culturas, as diferentes culturas, eu diria que elas influenciam na velocidade das respostas, das decisões. Você pega um brasileiro, ele é muito imediatista. Isso faz parte da nossa cultura. Nós somos a cultura, eu diria que talvez uma das mais imediatistas que existem. Escreve aí. Imediatista. O que é imediatista, Marcial? É aquela pessoa que ela quer as coisas rápido. Nós chamamos essa geração de a geração do micro-ondas. É a geração controle remoto. É a geração do eu quero agora, imediatamente. É a geração que não dá conta de esperar. Ela não passa e ela não vive no processo o tempo da espera. É uma geração imediatista. Entretanto, essa é uma característica mais gritante em algumas culturas e outras não. Nós percebemos o imediatismo mais acentuado na cultura brasileira do que na cultura europeia. O europeu é mais tranquilo e mais fácil para esperar. E então ele demora mais para tomar as decisões. O brasileiro, ele vai ouvir na ideia e ele já vai, antes de terminar a ideia, ele já está falando sim para a ideia, ele já está abraçando e aceitando, né? Eu não é. Você conhece alguém assim? Escreve aí para nós. Eu conheço. Eu conheço um imediatista. Ou você é assim? Essa é uma característica e ela influencia na velocidade das decisões. É a geração do clique, alguém escreveu aqui. De fato. É a geração do controle remoto, a geração do micro-ondas, a geração do é pra já. E estou falando uma característica aqui de uma cultura, e isso muda todo o jogo. Entretanto, se tratando da cultura do reino, nessa declaração e nessa afirmação de que um europeu é frio demais, querendo afirmar que um europeu não vai decidir pelas coisas do reino, ou não é um povo que vive a cultura do reino, aí nós já inclinamos para um erro. Escreve aí. Eu sempre ouvi uma frase da seguinte maneira: Ah, o europeu é frio demais. As pessoas ali no contexto cristão declarando que um europeu é frio demais e que esse europeu, se ele é cheio do espírito, ele tem uma reação muito fria. Na verdade, o que acontece é que as pessoas elas estão falando de um europeu que não está cheio do espírito. Porque quando você pega um alemão e coloca nele a cultura do reino, você vai ver uma pessoa de fato vivendo pelo reino. Você pega um alemão, enche ele do Espírito Santo e da cultura do reino, você vai ver uma pessoa vivendo por uma causa, vivendo pela causa do reino. A questão é se aquela pessoa não tem a cultura do reino nela, se aquela pessoa ela não está cheia do Espírito, a cultura do reino ela carrega os seus princípios.
E esses princípios de ativadores, eles ativam qualquer outra cultura. É a cultura mais poderosa da face da Terra. Escreve aí, a cultura do reino é a cultura mais poderosa que existe. É uma cultura ativadora. A cultura do reino é a cultura mais poderosa. Não tem como. Pega um alemão, enche ele do espírito, você vai ver o alemão pulando. As pessoas, elas falam contra isso. Ah, o europeu é frio demais. Eu sempre ouço isso. E tudo que nós fazemos ali na Europa, respondendo a um chamado, por exemplo, hoje nós estamos, quando eu digo hoje, isso já faz alguns anos, expandindo a cultura do reino na Europa. Nós estamos no movimento de expansão. Hoje nós estamos com um projeto novo, mas esse movimento ele não começou hoje. Já é um movimento constante de expansão da cultura do reino. E nesse movimento, essa é a nossa experiência. Todas as vezes, quando eu saio na rua, eu já ouço. É como se eu estivesse ouvindo novamente essa declaração. O europeu é frio demais, e eu já coloco no meu coração. Eu não, isso não vai influenciar nada. O nosso desafio é trazer a cultura do reino e os seus valores e os seus princípios na vida desse povo. E não vai ter nenhuma diferença. Você pega um brasileiro, um alemão que tem a cultura do reino, carregando os princípios dessa cultura, eles vão tomar as mesmas decisões, vão viver pela mesma causa e vai ter o mesmo resultado, vão ter a mesma relevância. Por quê? Porque essa cultura é a mais poderosa da Terra. Quando nós falamos de cultura, nós precisamos falar de princípios. Se você pega o livro de Romanos, por exemplo, depois você lê lá Romanos capítulo 14, verso 17, você vai ver alguns princípios que essa cultura carrega ali. Abre aí. Romanos capítulo 14, verso 17. Bora ler. Romanos 14, 17 diz assim: o reino de Deus, vamos mudar essa palavra aqui, cultura do reino, não é uma questão de comida, de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Escreve aí, paz e alegria. Princípios da cultura do reino. Escreve aí, princípios da cultura do reino. Quais são, Marcelo, os princípios da cultura do reino? Justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Escreve aí. Romanos capítulo 14, 17, que nós estamos lendo. Pois a cultura de Deus, o reino de Deus, não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver certamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não desfruta o que Deus fez. Olha só, olha só. No final ali do verso 22 diz: mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz é a pessoa que não é condenada pela consciência
quando faz o que acha que deve fazer. Olha só. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Isso fala de justiça, justiça própria. É aquele que busca a aprovação dos homens. A justiça de Deus é viver pelo princípio da cultura do reino e o princípio da justiça. A justiça como princípio da cultura do reino é: nós já somos justificados por Cristo. Escreve aí, princípios do reino, da cultura do reino. Justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Outra coisa que a cultura do reino ela carrega, além dos princípios, quais são os valores e o comportamento? Quando nós avaliamos uma cultura, e eu pedi vocês para colocar aqui o maior valor no seu ponto de vista da cultura no lugar que você vive, nós precisamos, quando nós estamos falando de uma cultura, observar os valores. Quais são os valores? E qual é o comportamento? As pessoas elas se esquecem de observar comportamento. Um monte de gente colocou um monte de coisa que nada a ver. Agricultura, o que que a agricultura tem a ver com uma cultura? A cultura, ela traz princípios, ela traz valores e ela traz comportamento. Que valores e comportamentos, Marcial? Como que o povo ama? Qual é a característica de humildade daquele lugar, daquela cultura, de perdão, de se é um povo generoso ou não? E essas aqui, por exemplo, são características da cultura do reino. Quais são os comportamentos que nós vemos na cultura do reino? Nós carregamos esses valores. Quais são os maiores valores da cultura do reino, Marcial? Escreve aí, amor. O que que é amor? Amor é uma pessoa. A cultura do reino é a cultura do reino de alguém. E quem que é esse alguém? É Deus. Nós estamos falando da cultura do reino de Deus. E quem é Deus? Deus é amor. Se eu estivesse falando da cultura do seu reino, essa cultura ela iria carregar os seus princípios, os seus valores e o seu comportamento. Como nós estamos falando da cultura do reino dos céus, a cultura do reino de Deus, nós estamos falando das características, dos princípios, dos valores e do comportamento desse Deus. Nessa cultura, nós carregamos os mesmos valores e o mesmo comportamento que esse Deus. E primeira coisa que nós precisamos aprender é quem ele é. Os valores de uma pessoa e os seus comportamentos definem quem ele é, definem aquela pessoa. Você quer conhecer alguém? Analise quais são os princípios, os valores e o seu comportamento. Eu diria que o comportamento de uma pessoa é o resultado, são as decisões baseadas nos seus princípios e valores. Valores da cultura do reino, amor. Deus é amor. Então nós temos o amor nessa cultura. Nós carregamos o amor, nós amamos, nós devemos valorizar o amor. Nós relacionamos aqueles que vivem nessa cultura ou carregam essa cultura, eles têm como característica o amor. O que que é amor? Escreve aí, amor é uma pessoa. Amor não são palavras de afirmação. Amor é uma pessoa como prova. Amor é uma atitude.
de alguém que amou tanto que deu o seu único filho. Escreve aí. Amor é uma pessoa, amor é uma atitude. Que mais que amor? Aqueles que eles detêm, eles carregam, eles recebem a cultura do reino e eles estão vivendo com base nos princípios, valores e os seus comportamentos. Eles são alterados com base nesses princípios e valores, eles amam uns aos outros. O que que a palavra diz? A palavra diz: "Se eu não amo a Deus que eu não vejo, como eu posso amar os meus irmãos que eu vejo?". Então, está sendo estabelecido o nível desse valor que é o amor. Alguém escreveu aqui, 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Verdade? Nós somos também a cultura daqueles que são amados, se tratando do amor. Quando nós falamos do amor, não é simplesmente o meu amor pelo meu irmão. Não é simplesmente, eu não estou falando simplesmente do meu amor para com Deus, mas eu estou falando que é o valor geral dessa cultura. E o valor é, eu carrego esse valor, essa característica, eu sou um amado. Escreve aí, eu sou um filho amado de Deus. Quando nós falamos da cultura do reino, nós estamos falando da cultura daqueles que são os filhos amados de um pai amoroso. Essa é uma frase que eu carrego. Eu sou um filho amado de um pai amoroso. Escreve aí. Escreve aí. Eu sou um filho amado de um pai amoroso. Esse é o maior valor da cultura do reino. O que que faz alguém de outra cultura mais frio? Quando essa pessoa ela não sabe que ela é amada. Normalmente, quando uma pessoa não carrega esse valor, o comportamento dela é alterado. Quem não se sente amado não consegue amar ao outro. Quem não entende que o amor é uma pessoa, ele fica achando que amor são palavras de afirmação. E aí ele fica só falando, 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 eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas aquilo tem pouca atitude que demonstre, que prove. Amor é uma atitude de prova. O nível do amor que nós fomos chamados a viver na cultura do reino é o amor sacrificial, escreve aí. Não é um amor balela, não é um amor palavras, é um amor sacrificial, é um amor que exige uma atitude sacrificial. Nós não estamos falando aqui de uma cultura balela, gente, nós estamos falando da cultura do reino. Então, todos os valores que nós estamos estabelecendo aqui nessa cultura, ou nós estamos analisando esses valores que estão contidos nessa cultura, nós vamos perceber que são valores no nível mais alto possível. É um amor sacrificial. Esse é o nível de amor que nós somos chamados a, primeiro, receber. Primeiro, compreender qual que é o tipo de amor que eu fui amado. Amor sacrificial. E Deus amou o mundo, escreve aí, de tal maneira que deu. 1 João 5,2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ou seja, esse é um amor sacrificial. Ele exige de nós uma atitude, ele me tira da inércia. O que que é inércia? Eu estou parado, estagnado naquele lugar. É um amor que te leva a fazer alguma coisa. Para de ficar só falando para alguém, eu te amo. O que que você está fazendo por essa pessoa? O que que você já fez?
por alguém que você de fato diz que ama. Escreve aí. O amor sacrificial é o tipo de amor da cultura do reino. Escreve aí. Amor sacrificial. Esse é o tipo de amor da cultura do reino. Bora lá, qual que é o outro valor e comportamento nós vemos na cultura do reino? A humildade. O que que é humildade, Marcial? É muito mais do que uma palavrinha bonita. A pessoa que você chega ali num grupo, num círculo de amigos, e ela fala, eu sou o mais humilde de vocês. Já perdeu a humildade. A humildade é um valor que nos altera o comportamento. A pessoa humilde, ela tem um comportamento de não se julgar melhor ou maior do que os outros. Na cultura do reino, eu não acho que eu sou melhor que ninguém. Então, aquilo que é colocado diante de mim para fazer, eu não vou falar, isso aqui é uma tarefa para alguém menor, então não é para mim. Já perdeu, já não está tendo comportamento com base no valor humildade. Escreve aí. A humildade me leva a entender que eu preciso considerar os outros maior do que a mim mesmo. Na cultura do reino, nós consideramos o outro maior do que a nós. E nós conseguimos, então, estabelecer o valor do amor sacrificial. Se eu entendo que o meu irmão ele tem um grande valor e eu tenho meu irmão em alta estima, então eu vou amar a ponto de dar a minha vida pelo meu irmão. Aí eu chego no nível de amor, na estirpe do amor da cultura do reino, que é o amor sacrificial. Provérbios capítulo 15, 33 diz: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e procedendo à honra vai a humildade. Ou seja, qual que é o princípio da honra? Quem honra considera o outro maior do que a mim mesmo. É isso que é amor sacrificial. Outro valor que nós vemos na cultura do reino, perdão. O que é o perdão? Quando eu considero o outro maior do que a mim mesmo, eu entendo que o perdão não é para o outro, mas é para mim. Escreve aí. Perdão é sempre para mim. Eu não perdoo para o outro. Não tem nada a ver com a atitude do outro. Perdoar é, em primeiro lugar, para nós mesmos. Não intentarmos em pecar contra o nosso irmão. Para que eu não permita aquela situação se tornar uma doença no meu corpo. Escreve aí. Perdão. E por último, aqui esses 5 valores aqui da cultura do reino e comportamentos. A generosidade. Quando nós consideramos o outro maior do que a nós mesmos, nós conseguimos amar no mais alto padrão do amor, que é o amor sacrificial. O que que é o amor sacrificial? É o amor que faz nos dar. Mais válido é o dar do que o receber. Então, a generosidade, ela é um valor na cultura do reino. Quem que foi generoso primeiro? O próprio Deus, porque ele nos amou primeiro a ponto de dar aquilo que tinha de maior valor. Na generosidade, nós precisamos ter o comportamento da liberalidade. Marcial, o que que é generosidade? Ele é a liberalidade.
A pessoa generosa, ela sempre está pronta a liberar. Sempre que a gente fala de generosidade, nós ficamos pensando muito em dinheiro. A generosidade tem muito mais a ver do que dinheiro, do que dar dinheiro para alguém. A generosidade, ela tem um espírito dentro dela. O espírito da generosidade é o espírito da liberalidade. A pessoa liberar, mas se a pessoa liberal é a pessoa que faz o que ela quer, é aquele povo que sai pelado correndo no meio da rua, tem nada a ver com isso, viu? Liberdade não é fazer o que quer, é não precisar fazer nada. Você não tem a obrigação, mas porque você vive por esse valor do reino, você é liberal. Você libera pessoas. O generoso, ele entende que as pessoas, elas não são delas. As pessoas não são nós. Na cultura do reino, ninguém é de ninguém. Todo mundo faz parte de uma cultura. Nós não fomos chamados para dominar pessoas, para alienar as pessoas. Tem gente que fala, não mexe com aquela pessoa, não, ela é o meu mentorado. Já perdeu, porque o princípio é tudo que se retém, se perde. Se você quer reter pessoas, você vai perder pessoas. Na cultura do reino, nós andamos pela generosidade. Alguém escreveu aí, libertinagem. Nós estamos falando de liberalidade, não tem a ver com libertinagem, ok? Na cultura do reino, nós vivemos a liberalidade, que nos faz uma alma generosa. E o que que a palavra diz? Que a alma generosa prosperará. Escreve aí, a alma generosa prosperará. Por quê? Porque ela é liberal, ela não retém. E só o fato de não reter, eu não perco, porque aquele que retém, ele perde. Quem retém, perde. Essa é mais uma característica e um valor da cultura do reino. Qual que é o impacto, Marcial, da cultura do reino no nosso dia a dia? Quando nós vivemos por esses valores e princípios, quais são os princípios? Não se esqueça: justiça, paz e alegria. Quais são os valores? Amor, humildade, perdão e generosidade. E a generosidade, ela tem um espírito, o espírito da liberalidade. O que que isso traz de impacto no nosso dia a dia? O maior impacto é quando nós vivemos com base nesses princípios e valores. Aí nós temos um comportamento alterado. Nós não somos aquelas pessoas fechadas na religiosidade. Nós carregamos uma outra cultura. E nós estabelecemos essa cultura do reino, porque essa cultura é que ativa as pessoas para prosperarem. Quando eu estabeleço a cultura do reino, ou quando eu trago à luz para as pessoas que essa cultura ela já foi liberada sobre a terra, as pessoas vão viver ou vão ter clareza dos princípios, valores, e os seus comportamentos vão ser de acordo com esses princípios e valores, e elas vão começar a prosperar mais, a governar mais, a liderar mais, a reinar mais, porque isso faz parte da cultura que já está estabelecida. Você quer ativar um povo, estabelece ou traz clareza da cultura do lugar. O Senhor Jesus, ele já veio e ele veio já estabelecer essa cultura. Nós não precisamos mais estabelecer isso na vida de ninguém, a gente precisa só trazer luz
É por isso que nós somos luz e sal nessa terra. A luz, ela mostra a cultura que o Pai já estabeleceu sobre a terra, e o sal, ele preserva essa cultura que já foi estabelecida sobre a terra. O que nós precisamos é ativar essa cultura que está dentro de cada um de nós, está dentro das pessoas. Escreve aí: "Eu fui chamado clarificar, para trazer a luz". Escreve aí: "Eu fui chamado para trazer luz". A luz, ela vai mostrar a cultura que já está estabelecida. Ué, Marcelo, não, mas a palavra diz que esse mundo jaz do maligno e ele vai voltar para o maligno. Eu te pergunto, esse mundo ele foi criado para isso? Ou esse mundo são as pessoas que o Senhor colocou aqui, e ele colocou cultura dentro das pessoas? O mundo ele pode já vir do maligno, ou ele tem princípios malignos inseridos nesse mundo, porque quando o pecado ele entrou no mundo, ele trouxe toda a desgraça possível e toda sorte de abrolhos e de pragas que foram estabelecidas nesse lugar como consequência do pecado. Entretanto, o Senhor, ele estabeleceu uma cultura dentro de cada um de nós. Quando ele soprou na minha narina e na sua narina um espírito de vida, uma cultura foi colocada aí dentro de você. Quando nós ativamos essa cultura do reino dentro de uma alma, e nós temos o comportamento com base nesses princípios e valores, nós estamos trazendo à tona a cultura que o Senhor já estabeleceu do reino dele sobre essa terra. Entretanto, quando o pecado entrou nesse mundo e trouxe consigo todas as suas consequências, o que precisa acontecer? Quando nós começamos a viver com base na cultura do reino, vai chegar um momento em que essa cultura ela vai precisar ser reestabelecida. O governo dessa cultura vai precisar ser reestabelecido sobre essa terra. E aí nós vamos entrar no que nós já ouvimos falar sobre os novos céus e a nova terra. Só que o que nós não podemos, considerar é que nós já podemos viver com base nessa cultura do reino. Eu não preciso esperar que o governo seja estabelecido. O governo ele vai ser estabelecido quando os reinantes, a maior parte das pessoas forem ativadas para viverem essa vida de reino, quando os reinantes e a maior parte dos reinantes forem ativados. A palavra diz que quando esse evangelho do reino for pregado a toda criatura, aí ele vem. O que que nós vivemos hoje? Nós vivemos a aceleração dessa ativação. Marcial, a gente consegue acelerar o governo do reino? Sim, o governo do reino é quando o governador desse reino estabeleceu o seu trono de volta. E quando que nós aceleramos isso? Quando nós estamos ativando os reinantes que já estão sobre essa terra. Só que eles estão adormecidos, apagados, eles não vivem com base nesses princípios e valores que nós estamos falando aqui. Eles são reinantes, mas vivendo com comportamento de escravos. Escreve aí. Quando nós ativamos os reinantes, aí o governo da cultura do reino é estabelecido.
Como que nós aceleramos então, Marcial? Nós precisamos ativar reinantes. Nós ativamos a maior parte de reinantes e ativando os reinantes, nós estabelecemos o governo da cultura do rei. É triste, né? Ver reinantes com comportamento de escravos. É a coisa mais triste que existe. É como que uma águia vivendo como uma galinha. Costumam falar, né, disso. Você está entendendo? Se eu vivo esses princípios e valores, os meus comportamentos, eles vão condizer com a cultura desse reino. Que é a diferença que nós podemos tratar aqui para finalizarmos? Qual que é a diferença da cultura do mundo e a cultura do reino marcial, então? Com base nisso que nós estamos falando, é o foco. A cultura do reino, o nosso foco e as nossas atitudes, elas são concentradas em transformação eterna. Escreve aí. Uma pessoa que tem nela clarificada a cultura do reino, ela vai viver com base nesse amor sacrificial, que é a atitude. Ela vai viver na humildade, ela vai viver no perdão, ela vai ter o seu comportamento baseado e ela vai viver na generosidade, na liberalidade. O que que é a liberalidade? Eu vou liberar a cultura que eu carrego a ativar a cultura que está dentro de você. Quando eu decido viver essa vida, eu foco na transformação eterna. O que que é transformação eterna? Quando eu ativo o reino e a cultura do reino que você carrega, eu estou ativando o que é eterno dentro de você. O que que é a eternidade, então? É ativar a eternidade que já está dentro das pessoas, na cultura do reino que está dentro de você. A diferença entre a cultura do reino e a cultura de qualquer outro reino, das culturas, é justamente a eternidade, é o foco na eternidade. É o foco nessa transformação eterna. Justamente, a Patrícia escreveu aqui. A origem da palavra sacrifício vem da sacro ofício, ou seja, de um ofício sagrado. O que que é o ofício sagrado? É o ofício dos ativadores, é o foco na transformação eterna. Quando eu entendo que eu faço parte da cultura do reino, eu carrego a cultura de ativação de reinantes, eu tenho aquilo ali como algo mais sagrado da minha vida. E aí eu começo a viver esse amor sacrificial. Essa é o que mais é o que nos difere de todas as outras culturas. O que difere a cultura do reino das demais culturas do mundo é o trabalho sacrificial de ativação dos reinantes. É a transformação eterna. É a maior influência que essa cultura pode causar. É a transformação eterna. Fechou? Vamos fazer o boot aqui. É poderoso demais isso aqui. Meu Deus.
Isso aqui é poderoso demais. Olha só o que diz o Salmo 119:4. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. É na observação que nós adquirimos aquilo que é princípio e valores e alteramos o nosso comportamento. A palavra, ela transforma-nos e ela traz a eternidade que está dentro de nós à tona. E a cultura do reino é justamente esse foco nessa transformação eterna. Feche os seus olhos aí, feche os seus olhos, medita nesses princípios que nós compartilhamos aqui nessa última hora. Se veja como um reinante que detém esses princípios, valores e que vive e que tem comportamentos que condizem com esses princípios e valores do reino. Você é um reinante, você foi colocado num lugar com um propósito. Aquele lugar não te pertence, nem você pertence a esse lugar. Você pertence ao lugar dessa cultura. Você é de um reino. Você está aqui nesse lugar ou no lugar que você vive, que os seus pés alcançam e tocam esse chão, simplesmente de passagem. Você não pertence àquele lugar e nem aquele lugar te pertence. Então você tem liberdade geográfica de estabelecer a sua vida em qualquer outro lugar nessa terra. Mas hoje o Senhor plantou os seus pés nesse lugar que você está. O que que você está fazendo nesse lugar? Quais são os princípios e valores que você está estabelecendo? Ou você pelo menos vive por princípios e valores? Ou seu comportamento é do deixa a vida me levar? Ou você é uma pessoa imediatista, circunstancial, que está vivendo a vida de qualquer jeito, com base em qualquer coisa e não sabe de onde vem nem para onde está indo? Aqueles que entenderam e tiveram clarificado a cultura que eles carregam, isso foi ativado dentro de você. Eles entenderam e está muito bem claro para eles de onde eles vieram. Eles vieram dessa cultura, desse reino. Eles vieram de um reino e eles estão indo de volta para esse reino. Essa vida aqui terrena, esse tempo da oportunidade, que essa única oportunidade que nós temos hoje de voltar é uma vida de retorno. Nós estamos todos voltando para casa. A nossa casa é o reino. Nós carregamos a cultura daquele reino. E você tem que entender que essa volta, ela está demorando. Nós podemos acelerar esse retorno. Só que esse retorno ele só pode ser acelerado de uma forma. Aquele que estabeleceu o reino, ele quer que todos os reinantes retornem para casa. E só tem um jeito de acelerarmos esse retorno, é ativando essa cultura novamente, é ativando esses reinantes. E só tem como ativar esses reinantes quando nós clarificamos, quando nós trazemos à luz aos princípios e valores desse reino, e as pessoas elas começarem a novamente terem os comportamentos com base nesses princípios e valores do reino, e eles começarem a se posicionar como reinantes de fato. Quando a palavra diz que quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, ali o Senhor virá, ela está apenas dizendo: quando a luz trazer clareza àquilo que você já carrega dentro de você, entender, fazer você entender que você já é um reinante, mas você está vivendo como um escravo, ali você vai voltar para esse caminho de volta para casa.
E quanto mais reinantes estão caminhando de volta para casa, focados no reino, mais rápido nós voltaremos para casa. E esse reino virá. O governo desse reino virá. Não tem governo do reino se não tem reinantes ali. Cadê o povo do reino? Governo só chega quando o povo já está ali preparado para receber aquele governo. Pai, nós te agradecemos, que o Senhor é bom e as suas misericórdias elas duram todos os dias e se renovam a cada manhã. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos ouve e todos os dias o Senhor nos estabelece como reinantes sobre essa terra. Nós não precisamos ter comportamentos mais de escravos, porque nós não vivemos com princípios, com base nos princípios da escravidão, mas nós entendemos que nós já fomos justificados e nós somos a própria justiça do Senhor. Nós temos essa justiça do Senhor em nós, que é o próprio Cristo. Nós conseguimos então amar, perdoar e sermos liberais, liberarmos, entregarmos todo o tempo da nossa vida e tudo que nós temos para ativarmos mais reinantes nessa terra, para que a gente de fato possa estar em casa e o único governo possa ser restabelecido sobre a terra. Nós possamos ser luz e possamos ser sal. Que nós entendamos que somos nós a luz que traz a clareza, o reino que já está dentro de cada um de nós. E também somos nós aqueles que preservam esse reino. Obrigado por cada pessoa que está aqui, em cada canto da terra, atrás dessa tela aqui. São os reinantes do Senhor. Isso aqui é só são uns 15 minutos. É o intervalo desse jogo, o jogo da vida. E nós fomos chamados para ativar. Nós somos os ativadores do reino. Escreve aí, no final dessa oração, eu sou um ativador do reino. Nós vamos concluir com essa mensagem no coração. Eu sou um ativador do reino. Obrigado por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje é domingo, você está permitido a falar um amém bem forte aí no final desse boot e já decretar aí que essas são as verdades e com base nessas verdades é que você vai estabelecer a sua vida e vai caminhar como um ativador do reino. Uau! Olha o pelotão de ativadores que tem aqui. Se um ativador pode ganhar o mundo inteiro, quanto mais 661 ativadores. O que que nós não podemos fazer? Como nós não podemos acelerar essa volta para casa? É só ativar cada reinante que está aí vivendo como escravo e acabou, gente. O governo do único que é rei estabelecido. É poderoso demais. É poderoso demais. É difícil de conter lágrimas. Porque isso é a cultura do reino, ela nos quebra, ela é muito maior do que nós. Ela é muito maior do que nós, dá vontade de não parar, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro. Dá vontade de não parar quando alguém tem essa cultura ativada dentro de si.
ela não para de pegar fogo. Você tem que ser como uma chama, uma brasa viva diante das pessoas, nesse mundo, nesse mundo frio, adormecido, gelado. Nós somos as brasas vivas. Nós somos os ativadores do reino. Beijo no seu coração, vamos lá reinar sobre essa terra. Nós estamos juntos. Falou, galera.